Queridos, enquanto as crianças voltam para os seus lugares, você já ouviu, nós vamos falar sobre o Salmo 1. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse na projeção a leitura desse Salmo. Mas antes que você leia comigo, eu gostaria que você prestasse atenção àquilo que nós vamos dar uma sequência hoje. Logo no primeiro domingo do ano de 2024, nós começamos uma série de exposições à noite chamada O Caminho da Maturidade Espiritual. Nosso desejo é que ao final de janeiro nós possamos ter tido da parte de Deus exposições da sua palavra que nos ensinem a entender como nós podemos participar desse processo de maturidade espiritual que Deus quer para cada um de nós. Há uma obra que é só de Deus. Deus é quem santifica a sua palavra e o seu espírito. Mas há uma obra que é nossa. E a parte que é nossa, cabe a nós fazer. Nós vimos, por exemplo, domingo passado, o que significava essa maturidade espiritual e como isso é o contrário de uma indolência espiritual. Indolência é uma palavra chique para dizer ou para qualificar aquilo que nós chamamos de preguiça. Existe uma preguiça espiritual que, no caso do escritor aos Hebreus, ele chamava de aqueles que deveriam ser adultos, mas ainda eram crianças, e por isso, ao invés de processar alimento sólido, ainda comiam ou tomavam leite. E no nosso caso é aquela negligência, aquela irresponsabilidade, aquela omissão, aquela inércia que nos faz não usar os meios de graça que Deus coloca para nós de maneira diligente. Hoje nós vamos começar de algo que é absolutamente fundamental se você quiser crescer, se você quiser amadurecer espiritualmente. E eu tenho certeza que em 2024 esse é o principal projeto de vida para o qual você deve dedicar o melhor do seu tempo, o melhor do seu talento, o melhor do seu tesouro. Crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. E esse é o caminho que nos leva à meditação. Por isso o tema de hoje é o poder da meditação para nos fazer amadurecer espiritualmente. Quem medita, cresce espiritualmente. Quem apenas eventualmente passa um olho pela Bíblia e torna isso apenas algo opcional, quando dá tempo, tem a tendência de ficar indolente espiritual e muitas vezes deixar de estar maduro e passar e continuar assim como uma criança em Cristo. Portanto, vamos ler o texto da palavra e isso ficará mais claro para nós. Acompanhe a leitura do Salmo 1, que eu mencionei para as crianças e que está aí na sua Bíblia e também na projeção em ambos os lados da plataforma. Salmo 1, que alguns inclusive sabem de cor, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Dá para a gente fazer essa mesma leitura juntos? Bem bonito, lembrando desse texto maravilhoso que deve ser internalizado no seu coração? Então vamos juntos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim,
São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Vamos orar juntos. Ó Deus amado, a Tua palavra inspirada que acabamos de ler como Teu povo, povo da aliança que fizeste conosco, ela é suficiente para falar ao nosso coração quando a lemos, quando a recitamos, quando lembramos dela, Pai, no momento da meditação. Mas nessa hora em que nós vamos expor a Tua palavra, nós rogamos que Tu tenhas misericórdia de nós, particularmente da minha vida, Pai, para que eu possa ser fiel, Senhor, àquilo que Tu colocaste no meu coração, fiel à Tua palavra, que é inspirada por Ti. Ilumina, portanto, o meu coração e também o coração dos meus irmãos, daqueles que estão aqui, daqueles que vão participar remotamente, aqueles que vão estar depois, tempos depois, ouvindo essa mensagem, para que ela possa conduzir o Teu povo a uma verdadeira adoração, possa conduzir o Teu povo a conhecer da meditação do Senhor e da Tua palavra. Pois é assim que nós oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muitos dos irmãos já tiveram a oportunidade de ler um livro que é considerado por muitos como o segundo livro mais importante da história, ou o livro mais conhecido, traduzido para mais de 200 idiomas, em várias línguas, conhecido com milhares, ou melhor, milhões de cópias conhecidas, desde que em 1678 ele foi publicado pela primeira vez. Eu estou falando do livro O Peregrino, cujo subtítulo é A Viagem do Cristão à Cidade Celestial. Foi escrita por um pastor puritano chamado John Bunyan, e que, através de uma alegoria, expressa um pouco a caminhada do cristão, aquilo que nós estamos chamando nessa série de o caminho da maturidade espiritual. Em síntese, aquela jornada, aquela alegoria que o livro traz, é a história de um jovem peregrino, daí o título, chamado Christian, que nós sabemos que em inglês tanto é um nome próprio, como também designa todos os que são cristãos. A história conta que ele, atormentado por um peso que estava sobre as suas costas, começa uma jornada e, num caminho estreito, é indicado por ele, essa jornada, por um homem chamado Evangelista. Ali ele poderia alcançar a cidade celestial, que era o propósito dele naquela caminhada. Na narrativa de Bunyan, todos os personagens e todos os lugares acabam levando nomes simbólicos, como é uma característica da alegoria, e que tem significados próprios, inclusive na interação do Christian com essas pessoas e essas circunstâncias. Então nós temos Dona Hipocrisia, a Senhora Boa Vontade, o Senhor Intérprete, o gigante chamado Desespero, a cidade da destruição, o castelo das dúvidas e uma série de outros personagens e lugares. Todos eles caracterizam de alguma forma os obstáculos, desafios e inimigos que o cristão tem na sua vida. Obviamente no caminho, e essa é a grande história, há várias adversidades que Cristo enfrenta. Ele padece sofrimentos, ele chega a perder-se no caminho, ele chega a ser torturado e quase se afogar em determinado momento da história. Apesar disso, o protagonista mantém-se firme no propósito de chegar à cidade celestial. Ele encontra auxílio num companheiro de viagem chamado Fiel. Esse concidadão seu permanece muito tempo na história com ele. No entanto, mais adiante na trama, esse Fiel é executado na história pelos infiéis da Feira das Vaidades. Aquela Feira das Vaidades se opunha com aqueles que ali participavam do negócio daquela feira àqueles dois peregrinos.
Mas o cristão não fica sozinho, e quando perde o seu companheiro chamado fiel, logo recebe a companhia de um outro companheiro chamado esperança. E aí, com a esperança revigorada, ele chega à cidade celestial. Se você não leu ainda o Peregrino, eu recomendo fortemente que você leia. Há várias versões, inclusive para crianças, versões ilustradas, há áudios e vídeos sobre o livro, de modo que você certamente será muito edificado. Mas o que é que explica o sucesso do Peregrino desde 1678 em várias línguas e várias culturas? Eu acredito que o que explica é o fato de que ele ilustra de maneira perfeita justamente o caminho que todos nós cristãos estamos. E assim como ele, Christian, cuja identidade era ser cristão, nós que somos cristãos, começamos esse caminho com o primeiro passo, nessa maturidade espiritual que desejamos ter. E esse primeiro passo é o novo nascimento. E esse novo nascimento torna o ser humano criatura feita à imagem de Deus, filho de Deus. Mas esse primeiro passo é um passo que é dado após uma obra soberana, graciosa, insubstituível de Deus em Cristo. Lembre que quando Jesus vai explicar o novo nascimento, que é o que começa esse caminho, essa jornada, para um homem religioso chamado Nicodemos, a história está em João capítulo 3, ele diz que esse passo não pode ser dado pela vontade da carne. Portanto, não sou eu que resolvo nascer de novo, mas alguém me regenera, e esse que me regenera é Cristo com a sua obra na cruz, aplicada pelo Espírito Santo. A questão é, depois desse primeiro passo, como muitos dizem, toda caminhada começa com o primeiro passo, há uma jornada muito longa, e essa jornada implica em passos que agora sim são dados em perfeita sintonia com as iniciativas de Deus. O primeiro não, só Deus faz e eu recebo. Mas a partir daí, na obra chamada santificação, o caminho da maturidade espiritual, Deus faz e eu reajo. Deus age e eu reajo. Há um passo que é dele, quando me dá, por exemplo, a palavra de Deus que eu tenho em mãos, preservada por 2000 anos, ou em alguns textos, por mais de 4000 anos, e possibilitada que eu tenha na minha língua. Mas há um passo que é meu e não de Deus, é que ele me dá a palavra, mas é nela que eu devo buscar a orientação de Deus. Ao mesmo tempo, ele faz habitar em mim o seu Espírito, e eu me torno templo do Espírito Santo, é o ato dele, mas ao mesmo tempo ele também me diz para não entristecer o Espírito, e ser continuamente cheio do Espírito. Então, na jornada espiritual, diferentemente do primeiro passo da regeneração, do novo nascimento, Deus dá algo e eu respondo de maneira proativa a Ele. Ele age e eu reajo. E é justamente quando eu tenho que reagir aos passos que Deus dá para que eu amadureça espiritualmente, é que existem muitas dificuldades para que da minha parte, não da de Deus, eu reaja da maneira como Ele deseja que eu reaja. O que há de comum, portanto, a todos os crentes é o primeiro passo. É impossível ser crente sem Jesus ter regenerado essa pessoa e ela ter passado por um novo nascimento. Nesse aspecto, todos nós estamos no mesmo ponto da jornada. Mas o que distingue um de outro é o quanto nós amadurecemos, dado o tempo que nós já conhecemos e que demos o primeiro passo nessa maturidade espiritual. Porque a maneira como cada um de nós reage para amadurecer espiritualmente é o que determina a maturidade espiritual de cada um de nós. Deixe-me ser mais claro, irmão. Você pode chegar no céu como uma criança espiritual, não perder a sua salvação, ter sido regenerado, nascido de novo, receber o Espírito Santo para habitar no seu coração, e por alguma razão que não tem a ver com negligência, omissão ou irresponsabilidade da parte de Deus, mas com a minha ou a sua, você não ter crescido espiritualmente. Deus quer isso? Não.
Deus quer, como qualquer outro ser vivo, que você, ao nascer, cresça, amadureça e, de preferência, se reproduza espiritualmente. Deus quer que você se torne um adulto espiritual. Mas como isso acontece? Como e com que eu e você devemos começar e continuamente praticar para aprofundar a nossa maturidade, levando em conta o tempo já decorrido do nosso início da caminhada? Então, esse é meu desejo nesta noite, é compartilhar com você como e com que você pode aprofundar a sua caminhada espiritual, amadurecer espiritualmente. E eu entendo que se há algo que é imprescindível, inegociável, inevitável, se você quiser crescer espiritualmente, isso se chama meditação espiritual. Meditação. Por isso eu quero que você volte os olhos, por favor, ao texto que nós acabamos de ler. Porque, diferentemente do que alguns imaginam, o Salmo 1 não é uma receita de sucesso, embora ele diz que aquele homem bem-aventurado que ele descreve, tudo quanto ele fizer será bem-sucedido. Aquele bem-sucedido que ali está, creio eu, é a maturidade espiritual. E porque ele se amadurece ou é amadurecido espiritualmente, com a ação de Deus e também com a reação dele, tudo quanto ele fizer será bem-sucedido. Para que isso aconteça, dê uma olhadinha no Salmo novamente. Veja, o Salmo 1 é uma espécie de prólogo, de prefácio, dos 5 livros que compõem o saltério do povo da Antiga Aliança. Se você olhar, talvez na sua Bíblia já tem aí, livro 1, Salmos 1 a 41 na sua versão, é o primeiro livro. Do capítulo 42 em diante, o segundo, e até chegar aos 150, os 5 livros. Esses livros foram compostos por meio de poemas, de homens como Davi, dos filhos de Coré, poemas que eram cantados, nós não temos a melodia, não temos a métrica, mas temos o texto. E esses poemas eram usados na devoção pessoal. Era também usado na devoção familiar. E era usado até mesmo na devoção do templo, quando o povo de Deus se achegava e havia cantores do templo, alguns da tribo de Levi que se dedicavam explicitamente para isso. Portanto, de alguma maneira, eles cantavam para crescer espiritualmente. E cantavam porque, crescidos espiritualmente, queriam adorar a Deus. E essa dupla função dos salmos. Ele nos ensina e, ao mesmo tempo, nos eleva espiritualmente para que adoremos a Deus diante do ensino que recebemos. Existem salmos explicitamente devocionais, outros que são mais instrutivos, alguns que foram escritos inclusive para serem usados nas peregrinações do povo de Deus quando iam para o templo, são chamados salmos dos degraus. O fato é que esses salmos de diversas naturezas, diversos tipos, eles expressam aquilo que há de mais profundo na alma humana. Não há um único sentimento que você, na sua vida espiritual, na sua jornada espiritual, tenha ou venha a ter, que o Salmo não possa descrever. Lá a tristeza, a raiva, a mágoa, a alegria, a celebração, a esperança. Lá tem desespero, mas também tem muita fé em Deus. De modo que alguém já disse que ali é como se nós estivéssemos num divã da alma, deitados diante do maior de todos os terapeutas, que é o próprio Deus, que conhece a alma humana como ninguém, porque criou a alma humana e fez com que ela, jornada acima, pudesse se encaminhar de volta para Deus. O Salmo 1, particularmente como uma espécie de introdução, tem o seu tema. E o núcleo de significado desse tema é meditar na lei do Senhor. Ele está inclusive no meio do Salmo. No hebraico, eles têm uma parte anterior e uma parte posterior que convergem para o centro. E nesse centro está a ideia de meditar na lei do Senhor. E por que é assim? Ora, como um prólogo, o que ele queria era que todos os outros salmos, do 2 até o 150, fossem usados para meditar na lei do Senhor. Logo, no Salmo 1,
ele mostra a importância de meditar na lei do Senhor, para que o leitor que começasse no Salmo 1 pudesse já entender que não eram apenas cânticos, não eram apenas cantigas, não eram apenas músicas, eram meios de adoração e de aprendizado da lei do Senhor, exatamente como nós cantamos aqui. Quando nós estamos cantando, inclusive, nós estamos aprendendo e expressando o que nós aprendemos da lei do Senhor, do Evangelho de Jesus Cristo, por meio de música. Observe que esse Salmo 1 demonstra, portanto, o poder da meditação para a maturidade espiritual. Como é que ele faz isso? Primeiramente, observe o contraste entre comportamentos rebeldes, que ele descreve no verso 1, rebeldes contra Deus, e a consequente infelicidade que esses comportamentos trazem, versus o comportamento temente a Deus e a consequente felicidade daquilo que ele chama de bem-aventurado. Nós vamos ler e vamos ver isso, que existe um contraste. E o contraste é entre comportamentos que levam à infelicidade e um comportamento ou uma atitude que leva à felicidade. O texto diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esses são os comportamentos que claramente são de rebeldia contra Deus e que trazem infelicidade. Aí no verso 2 ele diz: antes, ou seja, ao contrário, como algumas versões trazem, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra que ele traz aqui para bem-aventurado é a ideia de alguém, como eu falei para as crianças, mais do que feliz. Mas a felicidade, ou a mais do que a felicidade, do ponto de vista de Deus, está ligado à bênção de Deus. Ninguém é feliz sem a bênção de Deus, em resumo é isso. Tanto é que quando no Novo Testamento Jesus vai começar o seu Sermão da Montanha, o primeiro dos 5 discursos que ele faz em Mateus, ele sobe ao monte, a multidão o segue, os seus discípulos chegam mais próximos dele, e ele começa com aquilo que nós chamamos de bem-aventuranças. A palavra em hebraico para bem-aventuranças é a palavra ashrei, e a palavra grega para bem-aventurança é a palavra makarios. Ambas trazem a ideia de que é impossível ser feliz se não for pela bênção de Deus. Por isso que, quando ele diz que bem-aventurado é, ele está falando não apenas alguém que é alegre, que é festivo, mas alguém que tem consciência de que a sua vida está nas mãos de Deus e tudo quanto lhe traz felicidade e sucesso depende do vento, da ventura, do impulso, da graça de Deus sobre essa pessoa. Michael Brown, quando escreve sobre esse vocábulo, no Novo Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Testamento, ele diz assim, entre aspas, aquilo que o mundo chama de sortudo ou de afortunado, a Bíblia chama de ashrei. É uma ênfase na vida de relacionamento correto com Deus. Logo, quem é bendito e abençoado, só é bendito e abençoado, diz Brown, porque é verdadeiramente feliz. E alguém que é verdadeiramente feliz, só é verdadeiramente feliz, conclui ele, porque é abençoado. Ele ainda faz uma conexão muito interessante no seu comentário. Ele diz assim, abre aspas, a verdadeira natureza da felicidade daquele que é ashrei pode ser observada ao se comparar, por exemplo, um texto que eu gostaria que você abrisse, em 1 Reis, capítulo 10, verso 8. Ele usa esse texto como ilustração. Lá, o texto diz assim, a rainha de Sabá, que vai visitar Salomão, diz a seguinte palavra, 1 Reis 10, 8. Ela diz assim, felizes, em relação a Salomão, felizes são os teus homens, felizes são esses teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Adivinhe qual é a palavra que ela usa e que traduzida aí no texto de 1 Reis, capítulo 10, verso 8,
por felizes. Qual é a palavra? Ashrei, bem-aventurado. Então é como se ela dissesse assim: bem-aventurados, muito abençoados e por isso muito felizes são os teus homens e os teus servos, que estão sempre diante de ti, ó rei Salomão, e que ouvem a tua sabedoria. O paralelo espiritual, dizia Brown, é muito interessante. Porque no Salmo 65, verso 4, essa palavra é usada novamente. A palavra que é traduzida por bem-aventurado e feliz. E olha a comparação que é feita. No primeiro texto, a rainha de Sabá diz que aqueles que estavam diante de Salomão são bem-aventurados. Mas no texto de Salmo 65, verso 4, olha o que é que diz. Diz assim: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Para o quê? Para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Nesse texto, Salomão está para Deus como os seus servos e empregados estão para todos aqueles que se aproximam de Deus para adorá-lo. Ou seja, todos são bem-aventurados a depender de quem ou diante de quem eles estão. Portanto, a bem-aventurança tem a ver com diante de quem você está, diante de quem você vive, diante de quem você adora, a quem você entrega o seu caminho. Bem-aventurado não tem a ver com sorte ou competência. Tem a ver, da parte do cristão, com algo que é sobrenatural, que é transcendental. Que é a ideia de que bem-aventurança tem a ver com a bênção de Deus sobre a vida de alguém. E se há algo que eu posso fazer, é estar na presença desse Deus. Os reformadores do século XVI cunharam uma expressão que é a expressão corandel, que significa diante da face de Deus. Portanto, viver diante da face de Deus é o caminho da bem-aventurança, e é isso que o Salmo quer dizer. Três outros comentaristas, Jameson, Falser e Brown, no comentário crítico e explanatório de toda a Bíblia, dizem o seguinte: o caráter e a condição, o destino presente e futuro dos piedosos e dos ímpios são descritos e contrastados nesse salmo, ensinando que a verdadeira piedade, que é estar diante da face de Deus, é a fonte da felicidade presente e da felicidade última. E o pecado, em contrapartida, causa a miséria e a perdição. É justamente a partir desta verdade que o salmista contrasta. Ora, se estar na presença de Deus é a garantia da felicidade presente e futura, e a bem-aventurança de Deus tem a ver com o meu sucesso e a minha alegria na vida, e se Ele abençoar eu os terei, e se Ele não abençoar eu não os terei, que comportamentos eu deveria ter para estar na presença de Deus, para amadurecer espiritualmente, para ser considerado bem-aventurado, feliz e bem-sucedido? Ele começa dizendo, primeiramente, o que você não deveria fazer. Aquilo que eu estou chamando de comportamentos rebeldes contra Deus. O salmista enumera 3 e você já entendeu aí, porque eles estão muito claros no versículo 1. Primeiramente, ele fala que bem-aventurado é o homem que não. E aí ele fala dos 3. Primeiro, o que é que diz aí? Não anda no conselho dos ímpios. Acompanhe. Segundo, aquele que não se detém no caminho dos pecadores. E o terceiro, aquele que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu sei que você consegue fechar os olhos e imaginar 2 colunas, com os 3 nomes que ele qualifica aqueles com quem a gente não deveria ter relacionamento, nem estar diante deles. Ele chama de ímpios, pecadores e escarnecedores. E ele também coloca ao lado de cada um deles as atitudes, pode continuar projetando, as atitudes que não deveriam existir. Diante dos ímpios, não andar no conselho deles. Diante dos pecadores, não se deter no caminho deles. E diante dos escarnecedores, não se assentar na roda desses escarnecedores. Vamos começar com os ímpios e o conselho deles. A palavra halar, em hebraico, significa, e que é traduzida aqui por andar no conselho dos ímpios, significa ser influenciado em sua maneira de viver,
é o substantivo mais usado em todo o Antigo Testamento como metáfora para a vida. Andar é nada mais, nada menos do que 1.500 vezes mencionado somente nas páginas do Antigo Testamento. E todas elas têm um significado, que é o significado de viver de acordo com. E o que ele está dizendo, em outras palavras, é que alguém que quer ser bem-aventurado não pode viver, ser influenciado, ser levado por aqueles que são ímpios, ou pelo conselho que eles trazem. Observe que é o conselho dos ímpios, ou seja, daqueles que não têm temor a Deus, que está influenciando a maneira de viver dessa pessoa. E é justamente porque está influenciando que os conselhos, que generalizadamente expressam a ideia de que alguém foi influenciado na sua decisão, não é apenas uma mera opinião, mas uma influência que faz com que alguém decida alguma coisa, ou como diz na moderna linguagem, alguém que fez a cabeça de outro, que afasta esse homem do caminho de Deus. Portanto, o que ele está dizendo é que existe sim a possibilidade e a necessidade de você ouvir opiniões. E nem sempre as opiniões vão ser opiniões sempre de pessoas piedosas, tementes a Deus. Lá no trabalho onde você está, no estudo, na sua vizinhança, as pessoas são livres para dizer, eu acho isso, eu acho aquilo outro, e você não tem como fechar os ouvidos, se alienar e dizer assim, eu nem quero ouvir isso. A questão não é essa. A questão é que o texto diz que se você andar segundo o conselho dos ímpios, eles farão a sua cabeça. Porque andar segundo o conselho é determinar a própria vida de acordo com a opinião e a influência daquele conselho. E ele diz, quem faz isso não é bem-aventurado. Bem-aventurado é quem não anda, não é influenciado, não toma suas decisões baseadas nesses conselhos, que porque não tem o extrato, o fundamento do temor a Deus, podem até fazer sentido, mas não necessariamente expressam o caráter de Deus. No tempo que eu morei nos Estados Unidos, na década de 90, do século passado, eu vi um pastor dizendo para mim algo muito interessante. É que no contexto americano, de uma cultura que foi muito influenciada pelo Evangelho, a coisa começou a derivar para uma cultura pós-cristã, ou seja, em que o cristianismo era apenas um dado da história e as pessoas eram nominalmente religiosas. A partir do momento em que as pessoas começaram a tirar a Escritura Sagrada como regra de fé e prática e como referencial último para determinar leis, opiniões, conselhos, direcionamentos para a juventude e para todas as outras áreas da vida, e começaram a substituir por conselhos de homens especialistas em outras áreas, mas não necessariamente tementes a Deus. E aí ele dizia o seguinte: triste é uma nação, como a nossa, que foi colonizada por homens tementes a Deus, que nos legaram a fé cristã, mas hoje, semanalmente, precisam ouvir os conselhos de Ofra, que é o que era, não sei se ainda hoje ela está no ar, uma talk show dos Estados Unidos, uma pessoa que tem um programa semanal, se não for diário, na televisão americana. Então ele dizia assim, na hora em que se deixa a Escritura e o conselho de homens piedosos, e a maneira como as pessoas vão determinar a sua vida, depende de alguém que, não sendo temente a Deus, dá uma série de conselhos muito doces, muito bonitos, que parecem ser muito bons, mas não tem fundamento na palavra, esse povo intuitivamente vai dizer, então a Bíblia é uma das fontes de piedade, mas não é a principal fonte de piedade. Troque Ofra por Ana Maria Braga. Eu sei que você lembrou, porque é exatamente assim que começa o programa, todas as manhãs.
dando conselhos sobre a vida, com a música de fundo melancólica, e fazendo com que as pessoas, ao invés de já terem tido o seu encontro com Deus, no seu momento devocional, e tristemente os cristãos, mais do que qualquer outros, ligam a sua TV e escutam o que Ana Maria Braga tem a dizer para eles. Mas não param nem um instante para andar no conselho da palavra de Deus, na meditação do Senhor. Quem anda no conselho dos ímpios não é bem-aventurado. Segundo quem anda no conselho dos ímpios também eventualmente acaba por se deter no caminho dos pecadores. A ideia de se deter num caminho significa alguém que para, não para descansar, mas para se reorientar. Você está fazendo uma caminhada, em algum momento você olha para o tempo e diz assim: dado o tempo que eu estou caminhando, eu deveria já estar aqui, será que eu estou perdido? E aí você para, se detém nesse caminho e busca orientação de outros que estão caminhando com você, que ele qualifica aqui de pecadores. Ele não está dizendo que você não é pecador. A diferença de você para estes pecadores é que você é um pecador remido que está naquele mesmo caminho do peregrino. E assim como você, vai ter outros no caminho, como tinha para ele e tem para você, que eventualmente quando você se detiver no caminho com eles, para buscar uma orientação, eles vão lhe direcionar para um sentido ou uma direção diferente da cidade celestial, o caminho da maturidade. Olha o que é que McComisk, um outro comentarista, diz. Ele diz assim: o caminho do indivíduo na vida, ou seja, a sua jornada espiritual, tem a sua fonte e orientação na referência do seu relacionamento com Javé, o Deus da aliança. O Antigo Testamento atesta univocamente o fato de que toda a humanidade, justos e ímpios, igualmente está em peregrinação por um caminho que leva à vida ou à morte. Jesus colocou isso como o caminho estreito ou o caminho largo. A diferença de resultado está estritamente em como o indivíduo identifica-se como Jeová. E o sucesso ou fracasso da jornada do crente está determinado ao grau de obediência do viajante aos preceitos dessa aliança, que governam, que direcionam, que dirigem a busca da rota espiritual correta para chegar à maturidade. Portanto, a ideia de se deter é de parar para ouvir, e ouvir para uma direção, porque talvez esteja confuso, talvez esteja perdido. E aí ele diz que bem-aventurado é o homem que não para no caminho destes para ouvir uma direção errada. Eu gosto muito da tradução da Nova Versão Internacional desse texto. Ele diz assim: bem-aventurado é o homem que não imita a conduta dos pecadores. E na versão, na linguagem de hoje, diz assim: bem-aventurado é o homem que não segue o exemplo dos que não querem saber de Deus. Portanto, ele diz assim: ao fazer isso, você perde-se no caminho da maturidade. Porque a sua cabeça é feita a partir de ímpios e pecadores. E finalmente, no último verso, ou melhor, na última linha do verso 1 ainda, diz que bem-aventurado é o homem também que não se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra hebraica para escárnio é a palavra letz. Em cada cidade era costume haver uma roda de anciãos mais experientes, mais sábios, que normalmente se reuniam na porta da cidade. Ali eles conversavam sobre a lei de Deus, sobre o que tinham lido na Torá, sobre como Deus tinha falado ao coração deles. Ali eles relembravam de histórias do povo de Deus e daquilo que Deus tinha feito no passado. E ao mesmo tempo as pessoas chegavam ali e diziam assim: diante da lei do Senhor, o que é que eu faço com o meu vizinho que fez isso e isso? E eles acabavam se tornando juízes de pequenas causas. Alguns jovens que não estavam no círculo dos sábios, melhor dizendo, para se tornarem sábios, eles se aproximavam daquele círculo e sentavam ao derredor. Ao derredor significa ao redor da roda. E aqui o texto diz assim que bem-aventurado é o homem que não se assenta
em outra roda, porque havia uma outra roda de conversa. Era que alguns desses jovens, que não eram tementes a Deus, que não olhavam para aqueles homens como fonte de sabedoria, que desprezavam o conhecimento, a experiência, a maturidade daqueles homens, acabavam se reunindo em outro lugar da cidade. E ali era só conversa profana, ali era só brincadeira e chocarrice, ali era apenas desprezo e escárnio. E aí o salmista diz assim: escolha a roda de conversa onde você vai se assentar. Porque se você quiser ser bem-aventurado, você não se assente na roda dos escarnecedores, onde só há letzin, onde há só escárnios e não temor ao Senhor. Os que permaneciam, portanto, longe do círculo da sabedoria, criavam um círculo do escárnio. Por isso, Provérbios 15, 12, eu gostaria que você também acompanhasse, diz assim, olha que coisa interessante: o escarnecedor, Provérbios 15, 12, não ama aquele que o repreende, olha a cor, e nem se chegará para os sábios. A palavra de Deus adverte, inclusive para você, jovem, das novas gerações, que um dos sinais dos últimos tempos é o desprezo dos mais jovens em relação ao conselho dos mais velhos. Diz que eles não aguentam ouvir, ou não aguentarão, e eu acho que já não estão aguentando hoje, o pai, ou a mãe, ou o pastor, o mais velho, o presbítero, o mais experiente, o professor na sala de aula, dizer assim: meu filho, eu tenho um pouquinho mais. Já vem o Senhor dizendo que na sua época, se antes, na minha época, a gente jamais ousaria dizer a um pai isso, eventualmente poderia até pensar, mas dizer jamais. Hoje é dito de uma maneira tão deslevadamente e desavergonhada, que caracteriza que há uma outra roda que está sendo criada e que não é física nem presencial, às vezes é nos grupos de WhatsApp, é nas redes sociais, influenciada por quem? Por os influenciadores. Alguém disse assim: pastor, o senhor está citando muitos nomes, cuidado, vai acabar levando um processo. Eu digo: nada, daqui ninguém se importa comigo. Mas são aqueles mesmos que você se lembra aí. Gente que ensina a desprezar Deus, gente que ensina a desconsiderar a Escritura como fundamento da sua fé, gente que ridiculariza líderes religiosos de maneira injusta, porque quando é de justo até merecem o ridículo mesmo. Gente que questiona valores, questiona o que a Bíblia diz, questiona a própria Bíblia, questiona Deus, questiona a existência. E que são aqueles meninos e meninas ainda que se acham arrogantes, que se acham capazes de ter uma autossuficiência, vaidade, soberba, de dizer o que é a vida, mas mal tiraram o cheiro de xixi das cuecas. Não sabem nada da vida. Ao contrário destes, Provérbios 13, 1 diz que o filho sábio ouve a instrução do pai, e o escarnecedor não atende à sua repreensão. Filhos, nenhum pai, nem nenhuma mãe se alegra em você tempos depois dizer assim: o senhor tinha razão, ou a senhora tinha razão. A nossa alegria é quando você, na hora em que a gente fala, você pelo menos pondera à luz de um temor a Deus que deve existir no seu coração. Porque é muita burrice, lá veio eu falar burrice novamente, é muita burrice da sua parte desprezar uma consultoria de um homem de 50, 60, 70, 80 anos, que já viveu mais a vida do que você, e que pelo menos já sabe o que não se deve fazer. Talvez não saiba o que deve fazer, mas já sabe o que não deve fazer. E você prefere ouvir os influenciadores das redes sociais. Então observe, querido, que os verbos aqui, eles estão num crescente de ruína. Primeiro o sujeito começa a andar,
depois com os ímpios, no conselho, sendo influenciado pelos ímpios. Depois ele para e busca uma orientação no caminho de pecadores. E depois ele não somente está caminhando, não somente parou, mas ele senta na roda dos escarnecedores. Então é possível notar que há uma progressão na atitude de rebeldia, que começa com a formação da opinião, com fazer a cabeça, baseada no conselho dos ímpios. Passa por uma mudança de conduta pecaminosa, imitada dos pecadores, e culmina lá no fundo do poço, com uma convivência íntima com os escarnecedores. Observe que os sinônimos que são usados para designar essas pessoas demonstram os papéis que elas exercem e as atitudes correspondentes do Salmo 1. Os ímpios são influenciadores de opinião. Os pecadores são condutores para o pecado. E os escarnecedores são produtores de escárnio. E lá está o crente, convivendo e sendo influenciado por eles. Um pouco mais à frente, no verso 4 a 6, o salmista diz qual é o destino deles. Esse destino nem precisa de muitos comentários, eu não vou ser tão detalhista como fui com relação aos 3 princípios. Diz que eles, no verso 4, serão desarraigados ou dispersos, de uma suposta segurança que eles têm, assim como o vento, assim como a palha que o vento dispersa. Eles acabam por experimentar as consequências de sua desejada liberdade de Deus, sem raízes firmes e ao sabor do vento imprevisível. Esse é o futuro desses que assim fazem. Diz que eles serão condenados no juízo, logo depois, no verso 5. No juízo diante de Deus e diante dos olhos daqueles que são justos, seja aqui na terra, seja no dia do juízo final, que é a tradução da palavra congregação dos justos. Diz que eles perecerão, ou seja, que eles morrerão eternamente. E quando alguém um dia cantou que os meus heróis morreram de overdose, a minha pergunta que eu me faço: e você que vê os seus heróis morrendo de overdose, porque ainda os segue, se o destino deles é ser palha que o vento dispersa, é perecerem diante de Deus e morrerem eternamente? Por que seguir a desgraça alheia, se existe um outro caminho, que é o caminho da bem-aventurança eterna? Diz que alguém inteligente é alguém que aprende com os próprios erros. Mas melhor do que ser inteligente é ser sábio, porque sem precisar errar, aprende com os erros dos outros. E a sabedoria do Senhor, nós sabemos qual é a fonte. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, o que ele está contrastando aqui é exatamente isso. Ele usa uma metáfora para mostrar o oposto. E aí vem a história da árvore. E olha que coisa interessante. Ele chega então no verso 2 e diz: antes, ao contrário desses, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Jeremias 17, versos 7 e 8, tem um texto parecido. Jeremias 17, 7 e 8, ele diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada, significa que as raízes estão firmes, junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Ou seja, se você quer ser alguém como palha, imite os 3 comportamentos. Se você quiser ser como alguém que é árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido, você precisa ser esse homem que ele vai agora apresentar a você o caminho dessa maturidade. Observe que a folhagem verde aqui é como um significado da fé, que converte a água da vida, da palavra de Deus, em seiva e força. O fruto é como um emblema das obras,
que amadurecem gradualmente e espalham as suas bênçãos, porque uma árvore que perdeu as folhas não amadurece os frutos. Ou seja, ele está dizendo que a fé produz as obras, assim como os frutos dependem das flores. E ainda mais, que aquilo que aparece do lado de fora da árvore, quando é vista, folhas e frutos, representam na realidade a realização e o sucesso da vida de alguém, mas elas vêm de um solo umedecido pela água da palavra de Deus, na qual as raízes mais profundas da vida vão buscar firmeza e saúde. Essa é a grande diferença de ser palha ou de ser árvore. A pergunta então é, diante desse contraste, qual é o diferencial entre ímpios, pecadores e escarnecedores em relação a esse homem bem-aventurado? Ele diz agora, certamente é os comportamentos que eu descrevi, mas qual é a origem desses comportamentos? Ele nos diz, ele diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, ele está dizendo que existe um poder na meditação na lei do Senhor, que é a fonte do temor, da maturidade, da felicidade e do sucesso na vida dos justos. Então, tudo que eu estou ministrando até agora, irmãos, só faz sentido se você, como um homem ou uma mulher temente a Deus, como um jovem ou uma jovem temente a Deus, entender o papel central da meditação para a sua maturidade espiritual. Esse antes, ou o pelo contrário, expressa justamente esse contraste. Mas qual é o contraste? É o contraste de em que ou em quem você tem o prazer. A palavra prazer aparece 36 vezes no Antigo Testamento. É a tradução da palavra hebraica hefetz. Significa uma profunda satisfação, não aquele prazer rápido. Ele está associado ao objeto, é prazer, mas é prazer e uma profunda satisfação na lei do Senhor, que todos nós sabemos ser a Torá. Nesse contexto, querido, preste bem atenção, significa alguém que mais do que conhece as leis, mais do que sabe dos mandamentos de Deus, mas é alguém que tem prazer na instrução prática para a vida dele, daquilo que Deus dá na sua lei. Porque uma coisa é você conhecer a lei, outra coisa é você ter nela prazer, você ter satisfação naquilo que esta lei ensina para você na vida prática. E a melhor maneira para obter esse nível de satisfação é a meditação. A leitura é o primeiro passo, porque obviamente é impossível meditar sem conhecer alguma coisa. E obviamente quanto mais leitura, mais conhecimento, e quanto mais conhecimento, mais material para você meditar. Porém, o que é meditar? O que significa essa palavra aqui? Seria para alguns pensar sobre nada? Seria ficar lendo e decorando a palavra? Seria deixar a mente vazia, emitir um mantra e se deixar levar por um estado de consciência profunda ou até de semiconsciência? Seria tomar um chá, passar por uma experiência alucinógena, reveladora dos seus medos, das suas raivas e do seu potencial de amar e transformar a si mesmo? É dessa meditação que nós estamos falando? Não. Todas essas respostas apontam para algum tipo de meditação, de uma meditação transcendental a uma meditação pragmática. Mas o objeto dessa meditação está claro, é alguém que medita e tem o seu prazer e a sua satisfação na lei do Senhor. E qual é essa meditação? É uma meditação que acontece de dia e de noite. Ou seja, continuamente, assim como aquela recomendação de Paulo, orai sem cessar. E a grande pergunta é, como é que eu vou ficar meditando na lei do Senhor? Eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais estudar, eu não vou mais existir, eu vou ficar só com a Bíblia diante dos meus olhos e meditando ali, a vida vai acontecer, as contas vão chegar, os boletos vão ficar devendo, eu não vou fazer mais nada. Não.
Talvez ajude você a entender pelo significado da palavra meditar. A palavra hebraica que é usada aqui é a palavra hagar, que vem da raiz gemer. E significa ruminar palavras como o animal rumina a comida, colocando-a para dentro e colocando-a para fora, e absorvendo toda a sua riqueza. Em outras palavras, se eu fosse fazer uma parábola, eu dizia assim, que bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer profundo, a sua satisfação profunda na lei do Senhor, e fica ruminando na sua lei de dia e de noite, botando para fora e botando para dentro, pensando e repensando, lembrando e aplicando, imaginando como isso se refere àquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo e outro, e deixando a sua vida ser influenciada por essa meditação, na decisão que toma, na visão que tem de determinado problema, no relacionamento que estabelece com as pessoas e que começa a ficar impregnado com jeito, com gosto, com sabor, com cheiro da lei do Senhor. Você sabe que quando alguém come uma comida forte, eu tive uma oportunidade de procurar uma casa para comprar, e eu fui procurar uma casa para comprar e foi-me levado pelo corretor à casa de uma pessoa de um determinado país que tem costume de usar temperos muito fortes, particularmente o curry, aquele tempero muito forte. E quando o corretor abriu a porta do carro, eu estava ao lado dele, eu estava do outro lado da rua, eu senti, saindo de algum lugar que eu não sabia, porque até então eu não sabia de quem era a casa, ou de qual nacionalidade, de qual cultura, o cheiro daquele tempero forte. E eu fui visitar, eu me lembro que eu estava com o Cefra, está rindo ali, e a gente foi por educação ao corretor, mas a gente, à medida que foi se aproximando, a gente começou a espirrar, começou a ter um cheiro forte, porque aquela casa estava impregnada do tempero daquela família. Ruminar é deixar a vida ficar impregnada da lei do Senhor, é suar a lei do Senhor, é chorar a lei do Senhor, é respirar a lei do Senhor, é ruminar a lei do Senhor, é não tomar decisões baseadas em opiniões de A, de B ou de C, mas perguntar, Senhor, o que é que a Tua palavra me orienta que eu tome como decisão para esse momento? É estabelecer um nível de relacionamento com alguém, seja ele qual for, baseado nos princípios da palavra, porque aquilo vaza de você, aquilo sai de você naturalmente, eu diria sobrenaturalmente, porque aquilo está impregnado em você. Meditar é deixar-se impregnar pela palavra, não é apenas conhecer, não é apenas ler de vez em quando, é se deixar suar pela palavra, botando para dentro e botando para fora, aplicando e tornando aquilo o sabor da vida. E se colocar para dentro na forma de pensamento e colocar para fora na forma de palavras e atitudes, produzem uma meditação que não é alienante, nem fora da realidade. Nesse sentido é que o Salmo 63, 7 e 8 usa outros sinônimos como recordar, para falar de meditação. Olha o que é que diz Salmo 63, 7 e 8. Ele diz assim, com júbilos nos lábios, a minha boca te louva, no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito, Salmo 63, 7 e 8, durante a vigília da noite. Por quê? Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a ti, e a tua destra me ampara. Olha o que ele diz, no meu leito, quando de ti me recordo. É consenso na maioria dos profissionais de saúde mental que fazer um plano a cada manhã, visualizando a agenda que você tem no dia, e antes de dormir fazer uma avaliação daquilo que você conseguiu, faz com que você seja mais produtivo. Aí o salmista, séculos atrás, diz assim, no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, com júbilo nos lábios a minha boca te louva. O Salmo 67, verso 13, vai na mesma linha. Ele diz assim, usando a palavra recordar como sinônimo de meditar. Ele diz assim, recordo os feitos do Senhor,
pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Eu considero, eu levo em consideração, eu me recordo, eu reflito também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Salmo 67, 13. Recordar, cogitar, relembrar, considerar, é o ato de ruminar a palavra de Deus. Talvez a maior tristeza é saber que amanhã de manhã, se você não for intencional, você nem vai se lembrar do texto do sermão que eu estou pregando hoje. Vou ser mais sincero, se eu não for intencional, eu nem vou me lembrar. O que deveria acontecer comigo? É que amanhã de manhã eu acordasse e dizer assim, pensando um pouco melhor naquilo que eu ouvi e que eu orei, pedindo que fosse a palavra de Deus para mim, o que isso vai significar para esta segunda-feira? Que implicações isso vai ter para a minha semana? Diante do que eu antevejo, eu vou voltar a trabalhar, minhas férias acabaram, eu vou ter que encontrar com aquela pessoa, eu vou ter que fazer aquele trabalho, boa coisa eram as férias, que coisa horrível é voltar ao trabalho. Ou então, eu vou ter que conviver com essa situação, aquele problema que eu não resolvi na sexta, eu vou ter que resolver na segunda. Como aquilo que eu meditei no sermão de ontem à noite vai influenciar isso que eu vou decidir hoje? Isso é recordar, isso é meditar. Não é necessariamente estar com a Bíblia debaixo do braço para todo lugar, irmão. É estar com a Bíblia no coração e deixar ela vazar em atitudes, palavras e pensamentos. É isso que é meditar. No Novo Testamento não é diferente a recomendação. Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, diz o seguinte, Colossenses 3, de 1 a 3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, e diz mais, pensai, meditai, recordai, cogitai, considerai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Baseado em quê? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Em outras palavras é assim, diante do fato de que você vai ser um ser que vai habitar com Deus eternamente, e que essa eternidade deve ter implicações para a sua vida aqui do lado de cá da eternidade, como você deveria agir, baseado nas coisas do céu, e não as coisas aqui da terra apenas. Isso é meditação. Novamente em Filipenses 4,8, eu estou me encaminhando para o final do sermão, diz assim, talvez o texto mais conhecido sobre como nós devemos pensar, Filipenses 4,8, diz assim, finalmente, irmãos, olha só, tudo que é verdadeiro, porque a mentira vem do diabo, tudo que é respeitável, porque a impiedade vem do diabo, tudo que é justo, porque a injustiça vem do diabo, tudo que é puro, porque a impureza vem do diabo, e tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso, e olhe só a expressão, que ocupe o vosso pensamento. O que é uma ocupação? É uma posse. O que é uma ocupação? É tomar o espaço. Não sobra para ninguém. O que é uma ocupação? É tomar o espaço do seu pensamento. Significa que você não vai pensar em outras coisas, não significa que você vai pensar em todas as coisas à luz daquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama e, acima de tudo, na perspectiva da lei do Senhor e do temor ao Senhor. Muda a cosmovisão. Como você vê, se você primeiramente passar pelo filtro da lei do Senhor. Então você precisa ler. Quando você sair daqui hoje, você vai receber um plano de leitura anual de toda a Bíblia. Eu gostaria muito que a gente tivesse tido condição de lhe entregar no primeiro dia do ano, mas estamos entregando hoje, não é tarde, antes tarde do que nunca, para você ter uma noção de ler a Bíblia todo ano. Se você não tem esse costume, você precisa ter.
A leitura é o início, você precisa ter um panorama da Escritura Sagrada. Eu quero ser bem sincero com vocês, duro, mas carinhoso. Um crente que passa a vida toda, 30, 40 anos na igreja, e não consegue dizer, eu li a Bíblia toda uma vez apenas. Como pode meditar na lei do Senhor aquele que não a conhece? Como? Como? Não tem como. Então ler é fundamental. Buscar é fundamental. E aquilo que você conhece, porque leu, porque buscou, você medita. Eu gosto muito de dizer assim, é melhor você viver à luz do pouco que você conhece, do que você ficar procurando viver, ou melhor, saber mais e não viver nada. O que é que você sabe sobre Deus hoje? Viva de acordo com aquilo que você sabe. Medite naquilo que você sabe hoje. Procure conhecer mais, mas saiba mais. Porque quanto mais você souber, mais material para meditar você terá. No final e eu estou chegando à minha conclusão agora, realmente. No final do 4º discurso de Moisés, ele fez 5 discursos no livro de Deuteronômio, que é a segunda lei. Aquele homem estava se despedindo do povo que conduzira por 40 anos. E ele diz o seguinte, você pode acompanhar, está na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, especificamente no capítulo, deixa eu ver aqui, que eu não coloquei nas minhas anotações, desculpe. No capítulo 29, desculpe, no capítulo 30, é o capítulo 30 de Deuteronômio. Como eu costumo sempre dizer, eu prefiro que a palavra de Deus fale mais e eu fale menos, embora nem sempre isso aconteça. Mas olha só, e eu vou ler para você, por favor, imagine-se assim. Você está em cima do Monte Nebo, hoje é a Jordânia, vendo a campina do Jordão lá embaixo. Moisés não vai entrar com você, foi ele que você viu, desde que era criancinha, conduzindo você, sua família e seu povo, durante o êxodo do deserto. Ele quer dizer as últimas coisas que você precisa ouvir, para você entrar e conquistar aquela terra. Aí o que é que ele diz? Se imagine nessa situação. É como se fosse o último discurso, o discurso de despedida, as últimas instruções. O que você não pode esquecer depois que ele tiver partido. Ele diz o seguinte: quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que eu pus diante de ti, se te recordares delas, entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor, te voltares ao Senhor, o teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvido à sua voz, segundo o que tudo hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo, de todos os povos, entre os quais te havia espalhado o Senhor, o teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás. E te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar, a ter prazer em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvido à voz do Senhor teu Deus,
guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos nesse livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, porque esse mandamento que hoje eu te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Aqui eu abro um parênteses, irmãos, a grande luta de quem prega, diz assim: meu Deus, faz com que esse povo entenda que não tem outro caminho e esse é o melhor, e que eu poderia passar 10 horas aqui pregando, se fosse necessário para os convencer, mas basta que tu toques no coração deles, para eles entenderem que este mandamento que hoje tu ordenas não é demasiadamente difícil, nem está longe deles. Verso 12: não está nos céus, para dizeres: quem é que subirá por nós aos céus, que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. E aí ele propõe, irmãos, a mesma coisa que eu quero propor para os irmãos nesse início de 2024. Nesse caminho da maturidade que nós queremos todos trilhar, que Deus já nos colocou nele quando nos regenerou em Cristo, mas cujos passos são nossos e não dele, que ele faz e nós reagimos, como eu falei. Veja a proposta do verso 15: vê que proponho hoje. Isso era Moisés em cima do Monte Nebo: a vida e o bem, ou a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido pelos escarnecedores, pelos ímpios e pecadores, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje eu te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longe ou por longo tempo na terra para a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra, dizia Moisés, os céus e a terra hoje eu tomo por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites nas terras que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Antes que você diga precipitadamente, essa foi a proposta. A pergunta é: você consegue dizer amém a isto? Essa foi a proposta de Deus para você. Irmãos, eu não tenho dúvida sobre o poder do hábito para forjar comportamentos. Comportamentos esses que modificam a vida inteira. Eu tenho uma grande alegria no meu coração de, no período em que talvez eu estivesse formando os meus principais hábitos de vida, Deus me alcançou com o Evangelho e me chamou para o pastorado. Alguns dos hábitos que ainda hoje eu tenho foram forjados quando eu tinha 15, 16, 17 anos, lá no Instituto Bíblico, no seminário, naquele lugar de internato, de muito estudo, de dependência de Deus, de compromisso com o Senhor. Mas eu não creio que nenhum desses hábitos seria formado se Deus não tivesse me ensinado o poder da meditação profunda sobre o porquê daqueles determinados hábitos. Porque fazer as coisas para cumprir tabela, por obrigação e dever, tem resultado, mas curto e superficial. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você entender
que um bom hábito, como o hábito de meditar profundamente na palavra de Deus, precisa vir daqui, da sua consciência de que isso representa ou vida ou morte para você. E eu vou dar um exemplo, e espero não ofender ninguém, porque agora eu quero aplicar aquilo que eu falei na coisa prática do seu dia a dia. Acordar cedo é um bom hábito. Dormir é bom, irmãos. É muito necessário para o corpo e para a mente, mas dormir demais faz mal. Faz muito mal. Causa indolência, causa preguiça, inclusive para as coisas de Deus. Eu não conheço ninguém que durma muito e seja bem-sucedido. Eu não conheço. Ninguém. Na verdade, a palavra de Deus diz o contrário. Vai ter com a formiga ou o preguiçoso. A questão não é, então, eu vou acordar mais cedo para ler a Bíblia, para ter a maturidade e meditar na palavra de Deus. A questão é por quê? E eu vou dizer por quê. Porque permite que você se encontre primeiro com quem é mais importante em sua vida, antes que todos os demais, mesmo aqueles que também são importantes, chamem a sua atenção, rivalizem com o seu tempo e coloquem você com outras atividades. Antes que as muitas coisas e tarefas do dia a dia tomem conta de sua mente e de sua agenda, ter uma audiência com Deus, o Senhor do Universo, o Deus Altíssimo, o seu Pai que propôs essas coisas, é fundamental para o seu dia ser bem-sucedido. É tolice um soldado sair para o campo de batalha sem conversar com o seu comandante. É tolice. Então, independentemente do seu padrão de sono, inclusive você que é adolescente, que naturalmente gosta de dormir muito, como eu já gostei um dia, independente do seu costume de ser notívago, eu vou lhe dizer algo direto: eu não acredito que alguém amadureça espiritualmente sem priorizar a meditação, e particularmente sem priorizar no melhor momento do dia, que é antes de tudo e antes de todos. Espero não lhe ofender. Então, deixa eu lhe dar algumas dicas. Tente ir mudando aos poucos. Não apenas os seus horários, mas principalmente mude o seu foco. Porque, inclusive, há pessoas que naturalmente precisam trabalhar muito cedo, e se forem acordar ainda mais cedo para meditar, praticamente não vão dormir. Mas o foco ainda é mais importante do que o horário. Eu não gostaria de dar uma recomendação legalista. 5 horas da manhã você tem que estar meditando, não. Quando a Bíblia chama de expressão meditar de dia e de noite, ele está falando de algo que é importante para a gente fazer nos extremos do dia. Veja o que é que o Salmo 92 diz. Verso 1. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. E aí ele diz, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. E a pergunta que eu faço é, por que misericórdia de manhã e fidelidade à noite? Misericórdia de manhã porque a misericórdia se renova a cada manhã, diz a Escritura. Manhã é tempo de gratidão, irmãos. É tempo de abrir o peito, respirar, abrir os olhos para a vida, reconhecer a bondade de Deus para lhe dar mais um dia de vida. É a gratidão que é o primeiro elo da prosperidade, porque quem não agradece pelo que tem, não está pronto para receber o que pede. A mão que não se abre em louvor permanecerá fechada e vazia. Gratidão é o momento em que eu abraço a vida a cada dia. Estou vivo, estou respirando, e nós soubemos há poucos anos atrás o que é a dificuldade de alguém querer respirar e não respirar. Agradeça, porque todo ser que respira, louve ao Senhor. Se acorda para a vida e não para a eternidade. Você vai ter mais um tempinho com a esposa, com os filhos, com o marido, com as pessoas que você ama. Você vai poder comer aquele café que você gosta, mesmo apressadamente. Você vai poder trabalhar quando milhões estão desabrigados, sem emprego, fora de suas casas, enfrentando dificuldades, doença e até morte. Quando a Bíblia diz que nós devemos pela manhã anunciar a misericórdia do Senhor, é para que ali seja um tempo de gratidão. Eu não consigo conceber um crente
que tem tempo para se maquiar, para tomar um banho, para ajeitar a roupa, para dar um telefonema, para verificar, mesmo que seja sentado no vaso, os seus WhatsApp e a sua rede social, mas não tem tempo para meditar na palavra de Deus no primeiro momento do dia. Não é questão de tempo, é questão de foco, é questão de prioridade, é questão de entender que isso é vida. Eu preciso de um café da manhã pela manhã, para o meu corpo, eu preciso de um café da manhã para a minha alma, e o café da manhã da alma é a meditação. Por que fidelidade à noite? Porque depois de um dia inteiro de luta, irmãos, de desafios, de tentações, é preciso reconhecer que foi Deus que nos manteve vivos e de pé, que aquilo que conseguimos fazer foi apenas pela fiel providência do Senhor, que abriu portas, abriu oportunidades, nos livrou dos males, garantiu recursos, proteção, orientou decisões, moveu o coração dos outros, mesmo quando nós não pudemos fazer nada. Foi fidelidade dele. Como é que eu posso terminar um dia e adormecer assistindo uma série do Netflix, meu irmão? Pelo amor de Deus! E não ter tempo para agradecer a Deus e anunciar a sua fidelidade? Como é que você maratona no final de semana inteiro, a ponto de não conseguir vir pela manhã na escola dominical e meditar no dia do Senhor? Como? Não é questão de tempo, é questão de foco. É de você entender que isso é vida. Então, talvez você diga assim: pastor, eu já entendi, não fique nervoso não. Mas como é que eu faço? Então eu vou lhe passar agora um roteirozinho simples. Eu posso até lhe mandar isso aqui para você não perder. Querido, 30 minutos. Separa aí, 30 minutos. Meia hora. 30 minutos. Faça uma sequência simples. Uma oração, uma leitura bíblica, um tempo de pergunta e resposta ao texto para você entender. Esse texto não precisa ser grande. Você precisa entender o que está ali. E no final agradeça orando a Deus e consagrando o seu Deus esse momento devocional. Faça isso. Faça isso amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Faça isso por um mês, faça isso por um ano, faça isso por 10 anos, faça isso por 20 anos. E eu duvido, Eudor, que sua vida não amadureça espiritualmente. 30 minutos de 24 horas. Não é nem 10% do seu tempo. No tempo da pergunta e resposta ao texto, tente encontrar a lição central. É isso que Deus quer que você medite. Você viu, eu expus o texto todo. Mas o que eu queria centralmente colocar para você? Que a meditação deve ser na lei do Senhor. Essa é a lição da história. Sabe aquela coisa que você aprendeu quando aprendeu na escola sobre como interpretar texto? Qual é a moral da história? Então, se é uma história do Evangelho, se é uma história do Antigo Testamento, se é uma história do livro de Atos, o que é que esse texto quer me ensinar? Começo, meio e fim, conta a história, lê para si mesmo, pergunta e responde. Quem é essa pessoa? O que é que ela está fazendo? Por que é que ela disse isso? No final, qual é a moral da história? É essa. Essa é a verdade que você vai passar o dia todo meditando no Senhor. Essa é a última. Quando você fizer pergunta e resposta ao texto, a grande, importante pergunta final, naqueles 30 minutos é: o que é que isso tem a ver com o que eu vou fazer no dia de hoje? Das duas, uma. Ou você não vai fazer bem feito e não vai descobrir nada, e eu duvido. Porque se você é crente, o Espírito Santo, Ele é o guia, Ele é o instrutor, Ele vai pegar o texto e vai aplicar, vai fazer aquela palavra saltar à vista, aquela frase chamar a sua atenção, captivar o seu pensamento e você ficar remoendo ela a vida toda. Ou então você vai encontrar isso. E eu quero lhe dizer para você, que aquela agenda que você tem escrito, das coisas que você tem que fazer amanhã, ela será profundamente afetada
pela maneira como você meditar. As prioridades do que você vai fazer, a maneira como você vai fazer, será profundamente afetada. Portanto, concluindo a minha mensagem, há um poder na meditação. Ele transforma a sua vida, se você for intencional, se você for contínuo, se você for consistente nele. Esse é o primeiro passo do caminho da maturidade espiritual, que depende de você. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Ó Deus amado e querido Pai, eu quero te pedir a tua bênção sobre essa mensagem, para que naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações e falou, o Senhor possa aplicar a tua palavra à necessidade de cada um de nós aqui. Ajuda-me, Pai, ajuda os meus irmãos a amadurecer espiritualmente, em nome de Jesus. Amém.